Chega mais, de cara eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe o que é necropolítica? Já ouviu falar? Eu já te respondo de imediato. Necropolítica é um conceito elaborado por um grande filósofo contemporâneo, onde ele se propõe a analisar o seguinte: a forma com que um determinado governo ele determina como as pessoas vão viver e como elas vão morrer. É a política da morte ou a política que faz uso da morte. Mas isso não é tudo. Nós precisamos falar mais, refletir mais e conhecer o autor que está por trás da obra onde nós encontramos o conceito. Solta a vinheta. Achille Mbembe é uma referência acadêmica no estudo do pós-colonialismo, um teórico erudito e pensador das grandes questões da história e da política africana. Apesar de ele próprio não se definir como teórico do pós-colonialismo, nascido em Camarões no ano de 1957, Mbembe é professor de História e Ciência Política na Universidade Duke, em Virgínia, nos Estados Unidos, e em Joanesburgo, na África do Sul, além de ser um pesquisador frequentemente requisitado por várias instituições de ensino superior ao redor do mundo. O nosso filósofo em questão, ele está aí, figurando como um dos grandes pensadores do mundo contemporâneo. Nós, inclusive, temos um vídeo aqui no nosso canal, onde nós falamos sobre Zizek. Nós também temos um super papo sobre Noam Chomsky. Nós também temos uma conversa sobre Byung-Chul Han, dentre outros, que vale a pena você conferir. Inclusive, aproveita para se inscrever no canal, não deixa para depois. Tem muita gente acompanhando o nosso conteúdo e aí acaba esquecendo de se inscrever e de ativar as notificações. Então vamos lá. Achille Mbembe, ele tem algumas influências que são importantes para que a gente possa entrar aí na cabeça desse pensador e entender melhor o que ele chama de necropolítica. Ele dialoga muito com Frantz Fanon, Sigmund Freud e, em especial, com Michel Foucault. E é dialogando com Foucault que a gente encontra aí o start dessa análise, dessa obra que aparece aqui na tela, Necropolítica. É dialogando com Foucault que a gente encontra o start, porque nós temos em Foucault o conceito de biopolítica. A gente também encontra na obra de Foucault a expressão biopoder. E, de uma forma bem objetiva e bem simples, quando Foucault fala de biopolítica e fala de biopoder, Foucault está falando de formas de controle que acabam disciplinando os corpos das pessoas. Isso não aparece apenas nos padrões de beleza, isso não aparece apenas na disciplina com que as pessoas elas têm que empregar os seus corpos no trabalho, mas diz respeito a todo um sistema de manutenção de poder e de controle social que Foucault analisou ao longo de sua obra. Em cima disso, Mbembe ele vai argumentar que esse controle ele é mais cruel do que parece, porque ele acaba de fato determinando como as pessoas vão viver e como elas vão morrer e quem serão esses que vão viver e que vão morrer. Um dos pontos fundamentais que a gente encontra na obra e que o autor faz questão de enfatizar é a relação de metrópole e colônia, estabelecida ao longo da história em vários capítulos. Nessa relação, o filósofo camaronês, ele pontua uma evidência histórica que é a da violência com que os colonizadores sempre buscaram se impor, em especial no continente africano. Então, a morte, ela fez parte de todo um processo de dominação. E não só isso. De acordo com o autor, nunca foi interesse da metrópole fornecer para a colônia o mesmo tratamento. Então, nós temos a dignidade humana sendo respeitada até certo ponto dentro da metrópole e todo tipo de atrocidade, violência e crueldade sendo cometida nas colônias. Na sequência, o pensador nos apresenta a expressão cidade do colonizado. Cidade do colonizado deixa de ser algo a ser interpretado na literalidade, como a gente acabou de falar sobre a relação entre metrópole e colônia. Cidade do colonizado tem
tem muito mais uma relação com áreas que são consideradas negativas, que carregam estereótipos negativos e que fazem com que as pessoas que vivam nesses lugares acabam carregando a imagem de não civilizados, de marginais. E é como se as regras de convivência social elas fossem válidas fora do que ele chama de cidade do colonizado. Até para compreender melhor o conceito, vale a pena a gente acompanhar aquilo que Frantz Fanon disse sobre o assunto. A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a cidade negra, a Médina, a reserva, é um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. Aí se nasce, não importa onde, não importa como. Morre-se, não importa onde, não importa de quê. É um mundo sem intervalos, onde os homens estão uns sobre os outros, as casas umas sobre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta, faminta de pão, faminta de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada. É uma cidade de negros, uma cidade de árabes. O olhar que o colonizado lança para a cidade do colono é um olhar de luxúria, um olhar de inveja, sonhos de posse. O colono sabe disso. Eles querem tomar o nosso lugar. E Achille Mbembe, ele faz questão, inclusive, de ao falar sobre necropolítica, mostrar que é como se houvesse uma separação entre selvagens e civilizados, onde a violência e a morte são encaradas de uma forma na parte civilizada, urbanizada, detentora de infraestrutura, mas onde essas áreas marginalizadas, elas acabam lidando com a morte ou sendo configuradas no quesito morte de uma forma completamente diferente. A morte, ela passa a ser tolerada em determinados lugares quando o assunto se trata de determinados tipos de pessoas que são estigmatizados. Mas a morte, ela acaba tendo uma repercussão completamente diferente e ela não é tolerada em áreas de grupos que são considerados elitizados. Mbembe investiga formas únicas e novas de existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o estatuto de mortos-vivos. O autor explica: sublinhei, igualmente, algumas das topografias recalcadas de crueldade, plantation e colônia em particular, e sugeri que o necropoder embaralha as fronteiras entre resistência e suicídio, sacrifício e redenção, mártir e liberdade. Embora o Estado tenha o dever de garantir saúde e segurança para todos, e o direito à vida seja universal, a realidade social num país como o Brasil, por exemplo, é marcada por profundos contrastes. Abre aspas para o filósofo. O sistema capitalista é baseado na distribuição desigual da oportunidade de viver e de morrer. Essa lógica do sacrifício sempre esteve no coração do neoliberalismo, que deveríamos chamar de necroliberalismo. Esse sistema sempre operou com a ideia de que alguém vale mais do que os outros. Quem não tem valor pode ser descartado. Então não há como negar que se trata de um conceito, necropolítica e necropoder, com links fortíssimos dentro da realidade social, colocando dedos em feridas da sociedade que são extremamente profundas, como a exclusão social, a marginalidade, o racismo, o machismo, fenômenos aterrorizantes como a homofobia, como o feminicídio, também passam por esse viés. É como se a violência e a morte fossem, até certo ponto, legítimas em algumas circunstâncias para algumas pessoas e em outras circunstâncias, em outros contextos, para outras pessoas, não. Por sinal, eu estive fazendo uma profunda pesquisa sobre o filósofo camaronês e ele faz uma observação significativa sobre a percepção que a história, de certa forma, que a sociedade, de certa forma, tem sobre o Holocausto e sobre a história do continente africano. O que Mbembe argumenta é que o genocídio, ele sempre foi uma realidade dentro do território africano, evidenciando o que ele chama de necropolítica. Mas, quando as mesmas regras da necropolítica foram aplicadas na Alemanha nazista, aí sim parece que isso chamou a atenção das pessoas, por se tratar, em especial, de um território que não é o território africano e por se tratar, em especial, de um povo que não é o povo negro. Mais uma vez, eu quero convidar você a se inscrever, a deixar o teu comentário, a sugerir conteúdos, tudo aqui nos comentários, a interação está aberta, nós também temos a nossa comunidade para que você possa interagir.
Compartilhe esse conteúdo com seus amigos. A gente está sempre procurando produzir, trazer novidades para você e é sempre bom a gente poder compartilhar isso aqui, que é um espaço da filosofia, da sociologia, do senso crítico, da cultura pop, enfim. Um grande abraço e até a próxima.